Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje estamos aqui para mais um vídeo de Cartola FC, rodada de número 16. Estamos chegando ao final do primeiro turno e tivemos uma ótima 15ª rodada. Isso mesmo, 93 pontos, fomos muito bem, valorizamos de novo, quase 5 cartoletas, 4,38 cartoletas, chegamos a 143 de patrimônio e, obviamente, principal, né? Como já disse, 93 pontos, a média do cartoleiro foi 61, pontuamos muito bem, mesmo com alguns desfalques, podemos dizer assim, conseguimos pontuar muito bem, chegando a quase a casa dos 100 pontos, né? Faltando 7 pontos para os 100, mas 93 pontos, mais do que 35 do que a gente tinha feito na rodada, né? E o capitão, acho que a gente acertou, né? Fez 2 assistências, Caio Jorge foi bem demais, sem dúvida nenhuma, um ótimo jogador também para o Cartola, né? Porque mesmo sem os gols, né? Foi 4-0 para o Cruzeiro, ele não marcou nenhum gol, mas deu 2 assistências, participou do lance de pênalti, enfim, é um cara muito participativo na fase do ataque, é um ótimo jogador e para Cartola está se mostrando ser bom também. E o nosso maior pontuador foi o Alan Patrick, né? Eu não pensei em nenhum momento em colocar ele de capitão, claro, pode ser que muita gente tenha colocado, mas eu acho que muita gente foi de Caio Jorge como capitão, né? Então não dá para crucificar. Então, Alan Patrick, o nosso maior pontuador, Matheus Pereira, infelizmente eu havia assumido esse risco e não tô nem um pouco chateado com ele não ter jogado. Claro, poderia ter jogado, mas assim, Matheus Pereira não jogou, Wanderson também começou no banco, enfim, galera, realmente, e o Lucas Silva também começou no banco, né? Foram 3 jogadores nossos, do nosso time, que começaram no banco. Realmente não deu para pontuar bem com eles, porque obviamente entraram no decorrer do jogo. Já estava 3-0 pro Cruzeiro na hora que eles entraram. Leonardo Jardim, nosso técnico, foi bem demais. Pode anotar aí mais uma mitada pro homem que tá jogando de bola. Cruzeiro é brincadeira, mas também hoje estou gravando esse vídeo porque daqui a um dia, exatamente daqui a um dia, começa de novo a rodada do Brasileirão, meio de semana. Agora tá tendo final e meio de semana, então tá tendo muito cartola pra gente ficar jogando. É óbvio que sempre é mais corrido assim e tudo mais, mas a gente tá tentando trazer os vídeos para vocês aqui da melhor forma, beleza? Então vamos para a escalação do nosso time. Rafael mitou de novo na última rodada, galera. É impressionante quando esse cara vai bem, no Cartola também, né? Fez 10 pontos novamente, desde a parada da Copa, né? Vem muito bem no Cartola o Rafael. Não é o jogador com o goleiro com melhor média, mas está muito bem. Boas opções para essa rodada, galera. Talvez um Lucas Arcanjo da Vitória. Óbvio, o Sport é uma equipe muito fraca, perdeu de novo em casa para o Botafogo. Assim, eu não me lembro de um time começar tão mal o Brasileirão, igual o Sport. Então pode ser que o Lucas Arcanjo seja uma boa opção. Hugo Souza, galera, para mim a melhor opção, e é com ele que eu vou, tá? Claro, como eu disse, o Cruzeiro pode, para mim é o melhor time, tá jogando o melhor futebol, né, do Brasileirão no momento, mas assim, galera, não tem como não ir de Hugo Souza, porque o Corinthians joga em casa e o Cruzeiro, obviamente, claramente vai atacar muito o Corinthians. E o Hugo é um baita goleiro, então eu espero realmente que o Hugo seja muito acionado e que defenda, né? Pra manter o SG e pontuar muito aí dentro de casa, talvez um jogo com 0-0, quem sabe. E tem uma mitada do Hugo, né? Zagueiros, fomos Vitor Gabriel na última rodada, foi muito bem. Pressa, tá meio complicado, tem jogos muito apertados, né? As equipes talvez jogam fora de casa, quem sabe arriscar aí nos jogadores do São Paulo contra o Juventude, na casa do Juventude, mas o Juventude em casa é muito forte. Um Ceará em casa é complicado porque tá numa fase espetacular. O time do Mirassol venceu de 3-0 o Santos. Realmente é difícil jogar contra o Mirassol, não importa onde, em casa ou fora. Eles tiram ponto do Inter em casa, tiraram ponto do Palmeiras, do Allianz Parque, do Inter, do Beira-Rio. Realmente são um time muito chato, né? Mas, galera, talvez aí, quem sabe, o Léo Pereira do Flamengo, Bragantino e Flamengo, mas o Bragantino tem um bom histórico em casa contra o Flamengo. Realmente, galera, para essa rodada as opções estão muito complicadas, são muito difíceis para zagueiro. Se pudesse pular nessa opção de zagueiro, eu pularia, mas não tem como, né? Temos que escalar. Então, se temos que escalar, eu vou escalar o nosso queridíssimo Edu do Vitória, única e exclusivamente pensando no SG, tá?
contra o Sport. Mas assim, é complicado mesmo. Mesmo. E o Léo Pereira, meu outra dupla de zaga aí, realmente, galera, muito difícil. Eu só queria passar, isso que ninguém tá vendo, esses zagueiros. Muito complicado para mim, na minha opinião, muito difícil essa rodada para zagueiros. Quem sabe na lateral também não é diferente, na lateral também não é diferente, tá muito difícil. Claro, eu acho que aqui, galera, talvez a melhor opção das laterais seja o Escobar, tá? Muita gente fala também que eu não escalo ninguém contra o Inter, vou escalar o Escobar, é um bom jogador e o Inter tem o Wesley na ponta, tem o Carboneiro, então pode fazer uma bagunça e ele obviamente desarmar bastante. Que tá devendo, né? Realmente faz tempo que não pontua bem o nosso querido Escobar. Realmente faz tempo que ele não pontua bem. Aqui, galera, eu realmente só quero passar, não quero nem ficar perto de ninguém, de lateral, de zagueiro. Eu realmente só quero que passe isso, porque pra mim tá muito difícil, tá? O Wesley, eu acho que ele, não sei se ele joga mais pelo Flamengo, né? Porque ele tava em negociações ah, com o futebol da Roma, né? Com o futebol italiano. Mas assim, acho que ele até tá machucado, né, no caso, então por isso que não joga, obviamente. Mas, galera, essa rodada pra mim, zagueiros, laterais, é quase impossível escalar, de verdade mesmo, sem brincadeira nenhuma. Tá muito difícil, na minha opinião, porque o Juventude joga em casa, mas não é favorito contra o São Paulo. O São Paulo joga fora de casa, então, e contra o Juventude, né, mas é fora de casa. Então, realmente, é uma sinuca de bico que você fica ali pensando nisso ou naquilo, pensando naquilo. É complicado, galera. É complicado mesmo você manter essa rodada. Vamos pensar em mais pontuação, roubada de bola. Por isso que eu tô escalando esses zagueiros laterais, beleza? Meio campo não tem como. Eu vou de Arrascaeta, vou confiar no Arrasca. Tá oscilando, vai uma rodada bem, uma rodada mal. Vou confiar nessa aqui que vai bem o Arrasca. Não voltou tão bem, né, da parada do Super Mundial, mas vou confiar no Arrasca. Eu quero muito escalar o Neymar contra o Inter, muito. Eu quero muito escalar contra o meu time. Mas assim, vou dar uma segurada, vou olhar aqui mais com outras opções, né? Vou olhar com bons olhos outras opções. Quem quiser arriscar um John contra o Flamengo, eu acho muito arriscado mesmo. Arriscado. Mas quem quiser ir, é uma boa opção do Bragantino, né? O melhor jogador do Bragantino não tem como não ser uma boa opção. Zagueiros, galera, realmente. Meio campo, galera, realmente tá difícil. Eu, como eu disse, eu queria ir, eu vou ir de Neymar. Eu não vou fugir, eu não vou correr. Eu vou escalar o Neymar. É craque de bola, cara. Ele jogou muito contra o Flamengo, não jogou quase nada contra o Mirassol. Também não pude assistir muito jogo. Mirassol ganhou de 3-0, então acredito que o Neymar não tenha ido muito bem. E eu vou escalar o Mateuzinho do Vitória. Vitória joga em casa contra o Sport, tudo que eu digo, galera. Se o Vitória vai brigar para não cair, então este jogo o Vitória tem que ganhar. Então o Vitória tem a obrigação de ganhar. Dito isso, o Mateuzinho, craque, mesma coisa de John, galera. Vitória joga em casa, escala o Mateuzinho. Bragantino joga em casa, escala o John. Mesma coisa, tá? Mesma coisa que serve aí pra John, serve pro Mateuzinho. Então vou confiar no Mateuzinho aí para esta rodada. E no ataque, vamos de atacantes aqui. Tem o Caio Jorge, está super valorizado. Foi bem de novo. Agora joga fora de casa contra o Corinthians, talvez não seja a melhor opção. Luciano também fez 2 gols no clássico contra o Corinthians, né? A última pontuação dele foi 20. Assim, galera, quem quiser realmente ir com o Caio Jorge ou ir com o Matheus Pereira também, não é uma opção ruim, galera. O Cruzeiro ganhou do Fluminense fora de casa com participação do Matheus Pereira no gol, o Caio Jorge fazendo gol. Então, assim, são caras que mesmo assim pontuaram bastante, tá? O Renato Kaiser na última rodada fez gol na vitória do Vitória em casa. Mas, galera, o Renato Kaiser fez gol e fez gol só, porque a pontuação dele foi 7,70, só fez gol, não pontuou mais nada. Então tem que olhar também esse lado, né? Jogadores que são bons para escalar no Cartola. Eu vou de Pedro Raul, jogou muito bem contra o Inter, apesar de obviamente não ter metido gol, mas meteu bola na trave, levou perigo, enfim, em várias oportunidades. É uma boa opção, na minha opinião. E eu tô com muita vontade de escalar esse Caio Jorge, galera. Eu tô com muita vontade, apesar do meu goleiro ser o Hugo Souza, a minha vontade é escalar um Caio Jorge. Mas talvez eu vou ficar só na vontade, tá? Renato Kaiser, claro, como eu já disse, boa opção. Luciano muito valorizado. Quem sabe aí eu vou. Eu não vou, quem sabe. Eu vou de Memphis Depay. Único e exclusivamente porque joga em casa, tá? Não por qualquer outro motivo, realmente porque joga em casa. Não tem o Pedro aqui, né, como listado comprovável. Também acredito que não vai nem se titular, mas fez gol na última rodada, né? Entrou e depois daquela treta com o Felipe Luiz, entrou, fez gol, enfim.
é uma opção interessante, mas eu acredito realmente que não vai jogar, tá? E eu esqueci de falar antes, né? Mas eu acho que nem preciso falar. É porque essa rodada, galera, realmente tá complicada. Tá complicada de jogos, né? Tem 4 equipes que eu acho que não vão jogar, 6 equipes que não vão jogar, não vai ter não vai ter 3 partidas, então vão ficar sem 6 jogos. É complicado, né? Mas fazer o quê? Galera, eu simplesmente aqui pensando com meus botões e vendo, né, a fase dos clubes, eu simplesmente não tô nem aí se o Cruzeiro joga fora de casa contra o Corinthians. Eu não tô nem aí, não tô nem aí mesmo. Vou vender o Hugo Souza, porque, galera, eu não tenho como, tá? Não tem como de verdade. Eu vou eu vou confiar no meu time, obviamente que no meu time, mas eu vou confiar no eu vou confiar no Cruzeiro fora de casa, tá? Não tô nem aí. Vou confiar no Cruzeiro fora de casa. Vou trocar meu goleiro por Fábio, porque eu não quero ficar torcendo pro Caio Jorge e Matheus Pereira fizerem gol e meu goleiro seja. E meu goleiro não. E meu goleiro seja o Hugo Souza, né? Então, meu goleiro sim. Meu goleiro seja o Hugo Souza, vou ficar torcendo pra eles fazerem gol. Não quero isso. Vou de Fábio Carilli como técnico. Realmente, galera, eu não sei essa rodada. Pra mim, o Vitória é favorito contra o Sport, mas o Vitória não é aquele Vitória maravilhoso, né? Não é aquele time maravilhoso que tenho certeza que vai ganhar, mas vou confiar no Vitória. Mesmo, né, tendo muita desconfiança, mas vou confiar. Mesmo tendo desconfiança, vou confiar. E reserva, galera, de luxo vai ser o nosso queridíssimo. Eu tava com vontade de André Silva contra o Juventude. Eu vou de André Silva contra o Juventude, tá? Uma rodada foi bem o Luciano, talvez dessa aqui quem vai bem é o André Silva. Então, André Silva é nosso reserva de luxo. Capitão, galera, para essa rodada. Eu pensei muito em ir de Neymar, mas eu vou com Pedro Raul. Pedro Raul, ele, como eu disse, jogou muito bem contra o Inter. E agora joga em casa, precisa ir bem pro Ceará, né? Continuar subindo na tabela, beleza? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o like, inscreva no canal. Não se esqueça de assistir o vídeo de valorização que sai na sequência. Então, eu vou nessa, galera. Um abraço, espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, falou e fui!